Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Temos estudado a carta de Paulo aos Romanos. Eu gostaria de iniciar o programa lendo com você alguns versículos do capítulo 5 de Romanos. Você vai perceber que não estou obedecendo a sequência original dos versículos. Não fizemos nenhuma mudança no conteúdo do texto, apenas na sequência dos versículos. Ouça com bastante atenção. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo estava perguntando: vocês sabem o que vocês têm hoje? Vocês sabem que já receberam a reconciliação com Deus por causa da morte de Jesus Cristo? Vamos nos alegrar e nos gloriar em Deus, que nos deu esta reconciliação. Paulo usou 4 capítulos explicando como a morte de Jesus Cristo possibilitou que fôssemos reconciliados com Deus e declarados justos e salvos. Ele conclui esta seção da carta com o primeiro versículo do capítulo 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não para por aí. No início deste capítulo, ele usou 3 vezes a palavra gloriamos. E em uma delas foi para dizer: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O que Paulo quis dizer com isto? Ele estava dizendo que através da morte de Jesus Cristo temos a justificação, a reconciliação, somos declarados justos, reconciliados com Deus, salvos, e por isso devemos nos gloriar e nos alegrar. Mas isto tudo é apenas metade do Evangelho. A outra metade é a ressurreição de Jesus Cristo. Eles não sabem quem Ele é e nem quem Ele foi, mas eu creio no que Ele é. Eles não têm certeza quanto ao que Ele fez, mas eu sei que Ele ainda faz. Esse é o significado da ressurreição de Jesus quando cremos nela. Jesus é o Cristo que é, e não apenas o Cristo que foi. Ele é o Cristo que ainda faz. Isto quer dizer que temos acesso a tudo que Ele é e a tudo que Ele pode fazer, se tivermos fé na sua ressurreição. Pela fé, somos justificados e pela fé, temos acesso à graça. A palavra graça é uma das mais bonitas da Bíblia. Acho que todos nós sabemos que graça é o favor imerecido de Deus por causa da graça que nos perdoa e não porque fizemos qualquer coisa para conquistar esse perdão. Por causa da sua graça, Ele nos deu a dádiva da justiça. A graça de Deus é mais do que um favor imerecido vindo dEle, que perdoa nossos pecados. A graça de Deus é a vida do Cristo ressurreto. O que deixou Paulo tão empolgado no capítulo 5 de Romanos foi anunciar que o acesso que Deus providenciou a todos nós, à vida do seu Filho, por isso todos nós devemos nos alegrar, por isso todos nós devemos nos gloriar. Então, temos acesso à graça e devemos nos gloriar, nos alegrar, porque, conforme Paulo disse, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que Paulo quis dizer por salvos? Ele não estava falando de ser perdoado. Isto foi conseguido através da morte de Jesus Cristo. Fomos libertados da luta que nos sufoca e encontramos na vida de Jesus o poder que precisamos para permanecermos vivendo neste mundo. Se todos se gloriam e se alegram no perdão e na salvação, estão se alegrando com apenas metade do Evangelho. A outra metade é a ressurreição e o que Jesus é hoje. Paulo se expressou assim: se pela transgressão de um só
a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A imensa provisão de graça. O que Paulo quis dizer com isto? Bem, ele estava falando sobre uma graça muito mais abundante ao seu e ao meu dispor, se tivermos fé para crer que temos acesso a ela mediante Jesus Cristo. Em outro versículo, Paulo descreve mais a imensa provisão da graça de Deus. Abra comigo sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu amo este versículo. Pense um pouco. Isto é ou não graça abundante, hein? Graça imensa. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça sobre a sua vida. Não estamos falando de uns pinguinhos de graça aqui e acolá sobre alguns crentes especiais. É graça abundante sobre todos, para que todos tenham sempre, não apenas de vez em quando, mas sempre, toda a suficiência para todas as coisas. Puxa, isso não é pouca coisa não, gente. Paulo fala em toda a graça, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo e toda boa obra. No capítulo 8 de Romanos, Paulo também falou que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Você não quer ir lá perguntar, mas todas as coisas, Paulo? Quando Paulo falou todas as coisas, ele quis dizer exatamente todas as coisas. Ele afirmou que podemos ter toda a suficiência em todas as coisas para que possamos abundar em toda boa obra. Então, vamos nos gloriar e nos alegrar, porque temos acesso a esta provisão de graça abundante. O Evangelho de João relata muitos sinais. Mas o que é um sinal? Um sinal é um milagre que aponta o poder sobrenatural de Deus na graça redentora. Isto é um sinal, o poder sobrenatural de Deus na graça redentora. Um sinal é a história de um milagre que aponta para esta graça. É sobre isto que Paulo está falando nesse trecho da carta. Em Romanos 5, Paulo não está falando de sinais e está dando um ensino sobre o poder sobrenatural de Deus na graça redentora. Ele está dizendo que devemos nos gloriar, porque temos paz com Deus. A dádiva da justiça nos foi dada, e por isso temos paz com Deus. Agora temos acesso ao poder sobrenatural de Deus e à graça redentora disponível para todos nós. Mais uma vez, Paulo diz que devemos nos gloriar. Ele diz que devemos nos gloriar em nossos sofrimentos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Neste ponto, muita gente pode dizer: tudo bem, Paulo, aceito tudo que você disse até agora, mas isso não dá. Que negócio é esse de se gloriar no sofrimento? Como você pôde escrever um negócio deste, Paulo? Antes de todo mundo se indignar tanto, vamos ouvir um pouco mais do que Paulo tem a dizer. Ele diz que devemos nos gloriar no sofrimento por causa do resultado dele. Paulo afirmou que o sofrimento produz perseverança. E o que é perseverança? Esta é mais uma palavra grega, upomone. Esta é uma palavra composta com a palavra confessar, que já citei tantas vezes. A palavra confessar é feita de duas outras palavras e a palavra perseverança também. Upo e mone. Em grego significa viver sob. Em outras palavras, quando você está sob forte pressão e estresse, você pede que o Senhor o tire daquela situação angustiante. Às vezes ele pode tirar, se quiser, mas às vezes não. Às vezes Deus permite que vivamos uma situação difícil e nos perguntamos: mas, Senhor, até quando? Por quanto tempo? E Deus responde: por um pouco mais de tempo. Se rastrearmos a palavra upomone na Bíblia, observaremos algo muito importante. Às vezes ela parece traduzida por paciência, mas na verdade é mais do que paciência. Eu não acho que paciência seja uma boa palavra. Outra tradução é perseverança. Na minha opinião, esta é a melhor tradução. Mas ela quer dizer mais do que isso também. Upomone significa que, enquanto você está vivendo uma situação, Deus lhe dá graça para viver sob. E à medida que Deus lhe dá graça para viver sob, acontece um monte de coisas dentro de você.
Deus está sempre fortemente comprometido em nos fazer crescer interiormente. Por isso, mesmo que não compreendamos nem concordamos com a situação, Ele pode tirar você da sua área de conforto, do seu ninho. Você pode até chegar a achar que Deus se virou contra você. Mas o que acontece é que Deus está comprometido em fazer com que você cresça. Paulo fala do nosso homem interior e do nosso homem exterior e diz que o homem interior vale mais do que o nosso homem exterior, porque o homem interior é espiritual e o homem exterior é físico. O homem interior é eterno e o homem exterior temporal. Por isso Paulo diz que Deus permite que o homem exterior se desgaste para que o homem interior seja renovado a cada dia. Ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É por isso que somos abatidos, mas não destruídos. Esta foi a experiência de Paulo. Sua vida é um exemplo para nós. Ele escreveu aos Filipenses orando e pedindo a Deus que o tirasse da prisão, mas Deus não o tirou. Pediu a Deus que tirasse o seu espinho na carne, que deveria ser um problema físico. Ele pediu isso 3 vezes a Deus. Ele já tinha ressuscitado mortos e curado todo tipo de doença, mas Deus disse não, não e não. Deus respondeu que lhe daria a graça. A graça de Deus lhe bastava para lidar com aquele problema. Por isso Paulo entendeu claramente e não só aceitou o espinho na carne, mas se gloriou nele, porque o poder de Cristo estava sobre ele, e o seu homem interior pôde crescer. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, é muito importante. Sabe, prezados ouvintes, Paulo é um exemplo de que Deus pode nos tirar das tribulações, mas ele também é um exemplo de que nem sempre faz isto. Às vezes, Deus nos dá a graça para vivermos situações difíceis. E quando isto acontece, a gente cresce. Talvez você esteja vivendo um momento de crescimento espiritual. Hoje, aproveite esse momento. Cresça mais e mais na presença de Deus. Eu preciso parar por aqui, mas ainda há muito para estudarmos sobre a graça de Deus. Por isso, programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.